Voltamos. Então vamos continuar falando sobre a história da humanidade. Paramos na Revolução Francesa. A Revolução Francesa trouxe todos aqueles benefícios e direitos. Acho que você já deve ter estudado isso na escola. E depois disso, a França se torna mais politizada, mais democrática, assim como a Inglaterra. Europa pós-iluminismo, 1800 mais ou menos, na França, um general, após um golpe de estado apoiado principalmente pela alta burguesia, chega ao poder. Seu nome? Napoleão Bonaparte. Essa época, historicamente, é conhecida como Era Napoleônica, e não tem como a gente falar de direitos humanos sem falar de Napoleão. Tivemos algumas melhorias em relação aos direitos humanos, como o Código Civil Napoleônico, que ele influencia até hoje alguns códigos civis que estão ativos pelo mundo. Ele também ajudou muito no desenvolvimento da agricultura naquela época do país, e também ele protegia a propriedade privada. Napoleão teve um governo marcado por autoritarismo, censura e perseguição política, indo contra os primeiros ideais da Revolução Francesa e a nova democracia. A partir do momento que as tropas francesas iam dominando novas áreas, o Código Napoleônico era aplicado. Assim, a popularidade de Napoleão subiu a níveis estratosféricos. Aproveitando-se dessa situação, Napoleão se autoproclamou imperador francês e declarou guerra à Inglaterra, Áustria, Portugal e Rússia, numa tentativa de se tornar imperador do mundo. Ele quase conseguiu, tanto que sua sombra, mais de 200 anos depois, continua pairando na história do mundo. Os países europeus se juntaram e derrotaram Napoleão. Mas se você gosta de história, pesquisa sobre a história de Napoleão, porque é muito louco o que ele conseguiu fazer. Exilado, ele foi mantido em uma ilha no Atlântico até o dia de sua morte. Durante todo esse período da Era Napoleônica e durante sua derrota, ainda no século XVIII, a Europa assinou vários acordos de manutenção de direitos naturais, mas somente na Europa. De alguma forma, o resto do mundo não estava incluído nisso. Nessa época, as conquistas de terra se tornaram massivas. Também acontecia uma outra coisa dentro da Europa que vocês já devem ter ouvido falar, que é a Revolução Industrial. E isso ajudou nas grandes navegações. O Brasil, nessa época, deixava de ser colônia de Portugal para se tornar Reino Unido de Portugal. Foi quando a família real veio pro Brasil, fugindo de Napoleão, sabe? Aquela parte da história bem legal. E aí nós começamos a desenvolver a nossa economia em cima da cana-de-açúcar e dos minérios. Outra curiosidade legal também é que 80% do ouro que existia no mundo nessa época veio das Américas. Foi uma época de guerra por conquistas de terra e poder, e, consequentemente, muito derramamento de sangue. O tempo se passou, as pessoas continuavam se tratando como tudo menos pessoas, e no início do século XX, um jovem advogado indiano começou a difundir seus ideais pela Índia, que todas as pessoas mereciam os mesmos direitos, não só a Europa. E assim, Mahatma Gandhi entra para a história. Gandhi usou e influenciou a Índia a empregar a resistência não violenta e liderou com sucesso a independência indiana do Reino Unido. Sempre incentivando o uso da não violência, foi pioneiro nos direitos humanos. E uma de suas vertentes de luta era a igualdade entre homens e mulheres. Mas o caminho de Gandhi ainda seria bem longo. 1914, Primeira Guerra Mundial. Motivados por acontecimentos mal resolvidos durante o século XIX, rivalidades econômicas e nacionalidade, a Europa decidiu declarar guerra entre os países. A Alemanha começou a ganhar muita força e investir em colônia. Isso gerou receio em grandes nações como Rússia, França e Grã-Bretanha. Também existia uma tensão antiga entre a Sérvia e a Áustria para saber quem ficaria com o controle da Bósnia. Assim, a Alemanha se junta à Itália, que no meio da guerra troca de lado, à Áustria e ao Império Otomano, que hoje não existe mais. Ele ficava mais ou menos onde hoje é a Turquia. Na verdade, ele acabou se tornando a Turquia, mas era um conglomerado de países. Pegava uma parte da Europa e uma parte da África. E do outro lado ficou as grandes potências como Rússia, Grã-Bretanha e França. Mais tarde, Estados Unidos e Itália. Toda a hostilidade que existia deu certeza para esse povo todo que uma guerra ia acontecer e que era só uma questão de tempo. Então eles começaram uma corrida armamentista. Corrida armamentista é quando todo mundo começa a correr e produzir muita arma em massa para que, se caso alguém ataque, eles tenham como se defender. Foi isso que aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial. Os motivos da Primeira Guerra Mundial são muito grandes e a maioria deles é coisas que veio se arrastando por anos. Mas o estopim da Primeira Guerra Mundial foi quando, em 1914, o arquiduque Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria, visitou com a sua esposa a Bósnia. Resultado, eles foram assassinados em Bósnia em 1914. E não houve saída diplomática que resolvesse isso. A Áustria declarou guerra à Sérvia, que era quem administrava a Bósnia. A Rússia saiu em defesa da Sérvia e a Alemanha saiu em defesa da Áustria. A Alemanha declarou guerra à Rússia por apoio à Áustria contra a Sérvia. E o Reino Unido declarou guerra à Alemanha por apoio à Rússia. Era o começo da Primeira Guerra Mundial. Resultado:
10 milhões de mortos, reformulação do mapa mundi e o declínio dos impérios russo, austro-húngaro, otomano e principalmente a humilhação da Alemanha. A Alemanha perdeu todas as suas colônias e todos os seus territórios da Europa. Ela foi obrigada a pagar uma multa pesadíssima. Suas forças militares foram quase extintas. E em 1918, ela foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, que para muitos historiadores é a porta de entrada do nazismo. O fim da guerra também marcou reconfigurações do mapa mundi. E nós tivemos a criação de nações como Polônia, Finlândia e Iugoslávia. Durante a Primeira Guerra Mundial, um jovem que queria ser artista tentou se alistar pela Alemanha e foi recusado. Mais tarde, ele conseguiu se alistar pela Áustria e lutou a Primeira Guerra nas trincheiras. Ele foi condecorado por sua bravura. E nessa época ninguém sabia que Adolf Hitler iria causar tanta história. Finalizamos nosso segundo vídeo. Vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial no próximo vídeo. Espero que vocês estejam entendendo, espero que vocês estejam gostando. É isso, até a próxima. Também existiu uma tensão. Eu vou matar esse galo.